Essa mulher matou uma criatura reptiliana na fazenda e foi perseguida depois. Olá, pessoal! Na noite silenciosa e úmida de uma primavera no sul dos Estados Unidos, uma fazenda isolada se tornaria palco de um dos relatos mais estranhos já registrados sobre criaturas reptilianas. Era o início da década de 1950 e uma mulher simples do campo, acostumada à solidão e ao ritmo das plantações, passaria por algo que marcaria o resto de sua vida. A casa de madeira rangia com o vento e o som dos grilos misturava-se ao farfalhar distante das árvores. Tudo parecia normal, até que um ruído inquietante começou a crescer no estábulo. Os latidos dos cães cortavam o silêncio da noite com fúria. O cercado dos porcos parecia tomado pelo caos e o som agudo das galinhas era um sinal claro de desespero coletivo. A mulher, já idosa e habituada aos sons do campo, reconheceu de imediato que aquilo não era uma simples visita de raposa ou coiote. Havia algo estranho, uma inquietação que parecia vir da própria terra. Pegou sua espingarda de 2 canos, acendeu a lamparina e saiu para o escuro, sentindo o peso do medo apertar o peito a cada passo. O ar parecia mais denso do que de costume. Havia umidade, mas também um cheiro forte de terra remexida, misturado a um odor metálico sutil, como se algo desconhecido pairasse sobre a propriedade. O som de goteiras caindo do beiral ecoava no silêncio, e os cães que geralmente a seguiam estavam imóveis, rosnando baixo, com os pelos eriçados e os olhos fixos em direção ao celeiro. A mulher caminhou lentamente, a lamparina tremendo em sua mão. O silêncio repentino dos animais a fez parar por um instante. O que quer que estivesse lá dentro não era conhecido. Chegando perto do celeiro, ela ouviu um ruído seco, metálico, como unhas ou garras arranhando madeira. Foi algo breve, mas suficiente para fazê-la prender a respiração. A madeira da porta estava úmida e parecia vibrar levemente com o som. Os cães gemiam baixo e se afastavam, recusando-se a avançar. Quando ela virou o corpo para chamar um deles, captou pelo canto dos olhos um movimento lento, contornando a lateral do celeiro. A lamparina balançava com o vento e a luz dançava nas sombras, revelando uma silhueta incomum. No primeiro instante, pensou se tratar de uma pessoa, talvez um homem perdido ou alguém da região. Mas ao focalizar melhor, percebeu o erro. Aquilo era diferente de tudo que já tinha visto. Era uma criatura bípede, alta, com pele úmida e de cor verde escura, que reluzia levemente com o brilho da lamparina. Os olhos eram grandes, oblíquos, e refletiam a luz de forma incomum, como olhos de gato. As mãos, palmeadas e com dedos longos, se moviam com uma lentidão quase estudada. Não havia roupas, nem sinal de fala. Só o som do vento e o ranger do próprio chão sob seus pés. Assustada, ela recuou 2 passos e apontou a espingarda. Gritou com voz trêmula para que a criatura parasse. Mas o ser continuou se aproximando, sem qualquer sinal de receio ou hesitação. O olhar que lançava era frio, intenso, e carregava uma estranheza que parecia atravessar a alma. A mulher sentiu a espingarda pesar mais do que nunca. O tempo parecia ter parado, como se o próprio ambiente estivesse em suspensão. Então, num impulso desesperado, puxou o gatilho. O som do disparo ecoou como um trovão, rompendo a noite com brutalidade. O corpo da criatura foi lançado para trás, colidindo com força contra o tanque de água. A lamparina caiu no chão, mas por sorte não se apagou. A mulher correu até o local do impacto, o coração disparado, as mãos trêmulas. Quando a luz revelou o corpo caído, sentiu o estômago revirar. A criatura jazia imóvel, com o peito perfurado. Da ferida escorria um líquido viscoso e escuro, exalando um cheiro quase insuportável de enxofre misturado a algo químico. As escamas do corpo brilhavam, e uma membrana translúcida cobria parcialmente seu rosto. Ela gritou pelo marido, que surgiu apressado da casa, vestindo apenas roupas de dormir e segurando uma lanterna. Ao ver o que havia no chão,
ele ficou em silêncio por longos segundos. Seu olhar, antes cético, agora estava fixo no corpo com uma expressão que misturava incredulidade e urgência. Sem dizer palavra, apenas afirmou: "Temos que enterrar isso agora, antes que alguém veja." A mulher, ainda em estado de choque, apenas assentiu. Juntos, cavaram um buraco raso ao lado do celeiro e enterraram o corpo. A terra foi tampada às pressas, sob o brilho pálido da madrugada. Naquela noite, nenhum dos dois voltou a dormir. Sentados à mesa da cozinha, com as lamparinas acesas, trocaram poucas palavras. O marido insistia que aquilo jamais poderia ser revelado, não apenas por medo de represálias, mas porque ninguém acreditaria. A mulher concordou, mas sentia no fundo uma inquietação crescente. A casa parecia diferente, mais fria. Os sons da noite haviam cessado por completo, como se a presença daquele ser tivesse deixado uma marca invisível na terra. A espingarda, agora limpa, passou a nunca mais sair de perto dela. Nos dias que se seguiram, a rotina na fazenda tentou voltar ao normal, mas a atmosfera era outra. Às vezes, a mulher ouvia barulhos suaves do lado de fora, como passos leves na grama úmida. Outras vezes, sentia que era observada, embora nunca visse ninguém. Os animais, curiosamente, pareciam menos agitados. O celeiro, antes evitado pelos cães, agora não gerava reação. Era como se a natureza tivesse se ajustado à ausência da criatura. No entanto, o medo persistia. O silêncio da terra parecia carregar um segredo enterrado junto ao corpo. As semanas passaram, e aos poucos o assunto foi se apagando da memória ativa, embora jamais tivesse desaparecido por completo. Até que certa tarde, algo impossível aconteceu. O céu, limpo e azul, foi tomado por uma luz intensa, azulada, que desceu em linha reta até o terreno ao lado do celeiro. O som que acompanhava a luz era profundo, uma vibração contínua que fazia o vidro das janelas tremer. O casal correu para dentro da casa, fechando as portas, observando pela fresta da cortina aquilo que parecia saído de um pesadelo. Uma nave circular, perfeitamente simétrica, desceu com lentidão sobre o terreno. Não havia fumaça, nem chamas, apenas aquela luz pulsante e constante, como se a própria gravidade tivesse sido suspensa ao redor dela. A estrutura metálica refletia o entorno com nitidez, distorcendo levemente as formas como um espelho líquido. O chão abaixo da nave se iluminou e a vegetação ao redor balançava, embora não houvesse vento. A mulher segurava a espingarda contra o peito, enquanto o marido, de olhos arregalados, tentava compreender o que estava presenciando. A nave pousou com um leve sussurro, um som quase imperceptível, como seda sendo arrastada sobre madeira. Então, uma abertura surgiu na parte inferior, revelando uma rampa de luz branca. Dela saíram 3 figuras, idênticas àquela que haviam enterrado. Altas, com os mesmos olhos oblíquos e a pele verde escura úmida. Moviam-se com precisão milimétrica, os braços ao lado do corpo, os olhos fixos no monte de terra ao lado do celeiro. A mulher, paralisada, sentia o sangue gelar nas veias. Sabia exatamente o que estavam procurando. As criaturas não olharam ao redor, nem demonstraram surpresa ou hesitação. Uma delas ajoelhou-se diante do solo, tocando-o com uma das mãos palmeadas. As outras 2 posicionaram-se em lados opostos, inclinando-se levemente. O solo, então, começou a brilhar com uma tonalidade esverdeada e constante, como se reagisse ao toque daqueles seres. O casal, imóvel atrás da janela, assistia em silêncio absoluto. O momento carregava um peso quase sagrado, como se a terra estivesse prestes a devolver algo que nunca deveria ter sido tirado. O brilho que emanava do solo aumentou de intensidade e pequenos fragmentos de terra começaram a se elevar, flutuando em torno das mãos das criaturas. A mulher, com os olhos fixos naquela cena, sentia o peito apertado por uma ansiedade que mal conseguia explicar. O marido, ao seu lado, permanecia em silêncio, a respiração contida.
Lentamente, o contorno de algo começou a surgir de dentro da terra. Um corpo, intacto, exatamente como havia sido deixado semanas antes. A criatura morta emergia do solo sem sinal de decomposição, como se o tempo não tivesse tocado seu cadáver. Os 3 seres o levantaram com cuidado, como se fosse um ente querido. Não havia pressa, apenas precisão e respeito. O corpo foi colocado em uma espécie de plataforma de luz que flutuava diante da rampa da nave. A mulher notou que uma das criaturas olhou diretamente para a janela onde estavam. Foi um olhar longo, sem expressão facial, mas carregado de uma presença avassaladora. Ela teve a estranha sensação de que aquela entidade sabia exatamente o que havia acontecido ali, mesmo sem palavras, mesmo sem gestos. O silêncio pesava como chumbo. Sem qualquer aviso, as criaturas caminharam em direção ao tanque de água. Ao se aproximarem, uma delas ergueu ambas as mãos lentamente e o tanque começou a tremer. Um som agudo, quase inaudível, cortou o ar. De dentro da água surgiu uma segunda estrutura metálica, menor que a primeira, perfeitamente esférica e sem janelas. Ela se elevou com suavidade, sem respingos, como se deslizasse pelo ar. Pairou alguns metros acima do solo, emitindo uma pulsação azulada que fazia as sombras do entorno dançarem nas paredes da casa e do celeiro. As 2 naves permaneceram por alguns segundos no ar, como se aguardassem algo. Então, quase ao mesmo tempo, ambas se moveram em direção ao céu. A aceleração foi instantânea e silenciosa. Sumiram em meio às nuvens, deixando atrás de si apenas o som de um leve zumbido e o cheiro de ozônio que impregnava o ar. Quando tudo terminou, a noite voltou ao normal. O vento voltou a soprar, os insetos a cantar e os cães latiram uma última vez antes de se calarem novamente. A fazenda, de repente, parecia pequena demais para conter aquilo que haviam presenciado. Nos dias seguintes, a mulher mal falou. Andava com a espingarda ao lado, mesmo durante o preparo do café ou na lida com os animais. Evitava o celeiro e raramente dormia mais do que algumas horas. O marido, embora tentasse manter a rotina, também estava mudado. Ambos sabiam que haviam visto algo que não poderiam contar a ninguém. Quem acreditaria? Não havia provas, não havia registros, mas o medo era real. E com ele a certeza de que aquilo não tinha terminado. Havia sido um aviso, ou talvez apenas uma recuperação silenciosa de algo perdido. Com o passar dos anos, a mulher tornou-se cada vez mais reclusa. Parou de ir à igreja, evitava as visitas de vizinhos e só falava o necessário. A espingarda envelheceu junto com ela, mas nunca foi abandonada. Mantinha-se na varanda durante as tardes, o olhar sempre voltado para o celeiro. Aos olhos da família, ela era apenas uma senhora excêntrica, marcada por alguma lembrança antiga. Mas bastava alguém se aproximar do assunto para que seu semblante mudasse. Olhos fixos, mandíbula tensa, como se revivesse tudo em segundos. Nunca negava, mas também nunca explicava. A única exceção ocorreu décadas depois, quando uma sobrinha neta, ainda criança, perguntou por que a avó sempre sentava com a espingarda no colo. A mulher olhou para o horizonte por longos minutos, como se procurasse algo entre os campos. Depois, virou-se para a menina e disse com voz baixa: "Porque uma vez eu atirei em algo que não era deste mundo, e eles voltaram para buscar." A frase caiu no ar com peso. A menina ficou em silêncio e nunca mais perguntou. Aquela resposta seria a semente de uma história contada por gerações dentro da família. Mesmo com o tempo apagando a nitidez dos fatos, o local onde tudo aconteceu permaneceu marcado. O terreno ao lado do celeiro nunca mais foi usado. Tentaram plantar, mas nada vingava. Animais evitavam o ponto, desviando instintivamente. Algumas noites, moradores das redondezas relatavam ver uma fraca luz azul pairando sobre o solo e ouvir latidos ao longe, como se os cães da fazenda ainda respondessem a algo invisível.
Para os mais céticos, tudo não passava de lenda rural. Para os poucos que conheciam os detalhes, era um lembrete silencioso de que certas verdades não precisam ser ditas para continuarem reais. Na década de 2010, um pesquisador de fenômenos aéreos não identificados soube do caso por acaso, durante uma entrevista com antigos moradores da região. Intrigado, tentou localizar os familiares, mas encontrou resistência. A história havia sido cuidadosamente mantida em segredo por décadas, e a fazenda já não pertencia à família. Mesmo assim, ele conseguiu acesso ao local. Passou uma noite ali, acampado próximo ao celeiro. Ao amanhecer, gravou um áudio confuso, relatando sons estranhos e uma presença quase palpável no entorno. Dias depois, abandonou a investigação sem explicação. Hoje, o caso permanece sem conclusão. Não existem documentos oficiais, fotos ou evidências físicas. Apenas relatos orais, passados com parcimônia e cuidado. No entanto, a consistência dos detalhes, a coerência temporal e a ausência de qualquer ganho pessoal por parte da mulher ou do marido fazem do episódio algo difícil de ignorar. Para quem acredita, é uma das ocorrências mais autênticas envolvendo criaturas reptilianas em território rural. Para os que duvidam, é apenas mais uma história misteriosa entre tantas que o tempo insiste em enterrar, mas que, como o corpo naquela noite, pode um dia voltar à superfície. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.